Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, e a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu que conhece o caminho que devo seguir. Podeis se assentar. Querido e querida, quem escreve esse salmo é ninguém mais, ninguém menos do que Davi. Davi, um jovem que é levantado pelo Senhor, escolhido por Deus, quando Saul é rejeitado por Deus. A Bíblia diz que havia um governo teocrático sobre a nação de Israel. Deus governava o seu povo. Deus estava em meio ao seu povo. Num determinado momento, a nação de Israel pede um rei para que governasse sobre eles. E o texto vai nos dizer que Deus vai fazer que Quis perca as suas melhores ovelhas. E quando Quis perde as suas melhores ovelhas, o texto sagrado vai dizer que ele envia o seu filho, Saul, ninguém melhor para defender o que é da família do que alguém que tem parte daquilo que é da família. E o texto vai nos dizer que Saul vai, resumindo a história, ele chega até o profeta Samuel. Samuel lhe unge rei sobre Israel, mesmo sem haver ainda estabelecido um rei antes dele, pois Deus governava o seu povo. E diz a história que Saul encontraria com 3 homens, levando vinho, pão e azeite, e depois desceria e encontraria um rancho de profetas. E diz que nesse rancho Saul profetizou junto com os profetas. O texto vai nos dizer que ali Saul recebe a graça de Deus, a unção de Deus, para continuar, ou para se chegar àquilo que Deus havia estabelecido sobre a vida dele. Saul se torna rei, mas cai no pecado do erro, ou da desobediência. E a desobediência nos leva a perder aquilo que Deus nos dá. Às vezes Deus te dá algo, me dá algo, mas pela desobediência acabamos perdendo o que Deus nos deu. E eu aprendi algo: Deus não patrocina pecado de ninguém, nem erro de ninguém. Deus não vai dar nada a ninguém para que ande ao seu bel prazer. E tudo que o homem conquistar com as suas mãos, ele sustentará com as suas mãos. Mas aquilo que Deus te der, quem sustenta isso é Deus. Saul vai perder o cargo quando Samuel chega a ele e diz assim: Saul, Deus te rejeitou, porque assim me disse o Senhor, que você não reinará mais sobre Israel, mas Deus estabelecerá alguém segundo o coração dele. E diz o texto que Samuel está orando, e Deus diz a ele: eu já encontrei alguém segundo o meu coração. Mas, pera lá, naquele período, para se achar um novo rei, no mínimo deveria ser na escola de profetas. Por quê? Porque nesse ambiente espiritual, o Espírito Santo só repousava sobre rei, sacerdote e profeta. O Espírito Santo não havia sido derramado sobre todos. Desculpa parar aqui um minutinho só a sua mensagem, mas eu quero convidar você
para ser o seu mentor, quero poder mentorear a tua vida, eu quero poder estar trazendo aviso até mesmo das nossas reuniões, eu quero poder estar te ajudando. Clique agora no link da descrição e você vai estar entrando agora no Telegram. E não se esqueça de se inscrever no canal e poder estar um pouquinho mais próximo da gente. Deus abençoe. Somente essas 3 categorias de pessoas tinham a presença ou Espírito Santo do Senhor. E diz o texto sagrado que Deus vai dizer a Samuel para não ir na escola profética, mas descer à casa de Jessé, o belemita, porque ali ele havia se aprovido de um rei. O texto diz que ele vai à casa de Jessé, o belemita, e quando ele chega na casa de Jessé, o belemita, ele é tentado a ungir o primeiro filho, o filho mais velho de Jessé, que é Abinadab. Deus coloca a mão no peito do profeta e diz assim: profeta, não olhe segundo a aparência, porque eu conheço o que se passa dentro do homem. Resumindo, Deus sabe quem é você e como você está. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a sua estrutura. Diz a história que vai se passar o segundo filho, Eliabe, Samar. O terceiro filho, Simeia, Natanael, Radai, Ozem. Esses são os filhos de Jessé. Está em 1 Crônicas capítulo 2, versículo 13. São os filhos de Jessé, os filhos que Jessé havia gerado. E quando acaba-se os mancebos, diz o texto sagrado que Davi, que Samuel vai dizer a Jessé: Jessé, acabaram-se os mancebos. Ele diz: ainda tem um que não está no meio, que não faz parte do convívio, que está escondido e ninguém vê, está desvalorizado. Parece que vejo Deus dizendo: eu o escolhi. Eu sei quem é Ele. O texto diz que vai mandar se chamar a Davi, dizendo: o profeta está aí. E ele diz que hoje ninguém vai comer se você não chegar. E pensa, uma coisa que crente faz é comer. Não bebe mais, não fuma mais, não faz nada mais, mas comer é um negócio. É de jejum até Davi chegar. Deixa eu conjecturar. A mesa dessa vez é para você. A honra de Deus dessa vez é para você. Deus vai trazer a Davi, diz a Bíblia que Samuel separa ele dos seus irmãos e o unge com azeite. Diz a história que Davi é transformado no novo homem. Ele é cheio do Espírito de Deus. Nesse momento, você vai ver que Saul endemonia. Unção se perde.
O mesmo Saul que profetizava com 70 profetas, agora perdeu a unção, perdeu a comunhão, perdeu a graça. Saul tem um palácio, mas não tem mais a unção. Davi tem unção, mas não tem um palácio. Davi é levado ao palácio por causa da... Eu estava falando com alguns companheiros, eu sou da época que você orava e jejuava para se pregar em alguns congressos. Você dizia, eu vou orar, Deus vai me colocar lá. Eu vou jejuar, Deus vai me dar aquilo lá. Eu sou desta época, que entendia que a unção levava o homem a lugares que naturalmente ele não conseguiria chegar. Davi tinha a presença e a graça de Deus, mas quando ele recebe a unção de Deus, ele volta ao mesmo ofício que era. E nessa minha caminhada, o que eu vi de crente se decepcionar, porque sonhava em ser aquilo, ou Deus dizia que ele ia ser aquilo, e ele não esperava algo chamado tempo. Entre a promessa e o cumprimento existe algo chamado tempo. Diz a história que certo dia Davi está em casa, há uma guerra entre os filisteus. Eu tive lá no vale de Elá. Tive o prazer de ver a colina que os filisteus ficavam, e a colina que Israel estava, e o vale da onde iria acontecer a batalha. Diz o texto que o pai de Davi vai dizer: Davi, vá trazer notícia da guerra. Davi, quando chega, ele se informa sobre a situação e ele vai se indignar. Saul era o homem mais alto de Israel. Todo judeu dava do ombro abaixo de Saul. O homem mais belo, diferente de Israel. Davi era o mais baixo. Mas como é difícil quando o homem de Deus ou a mulher de Deus perde a presença de Deus. Ele entrou em depressão. Ele entrou em crise. Porque o vazio tomou conta da alma dele. Levante a tua mão. Deus vai repreender todo o vazio que está na tua alma. A unção e a presença de Deus voltará sobre você. Você vai voltar a ser feliz, vai voltar a sonhar, vai voltar a projetar, vai voltar a ter estrutura para correr atrás dos teus sonhos. Deus te trouxe aqui para lhe dizer que é noite de cura para você. Escute. Davi chega, se indigna. Saul está escondido, em depressão. Prometeu a filha em casamento, isenção de imposto. Prometeu tudo. Chega Davi, é confrontado pelo seu irmão e diz assim para ele, Eliabe, vai dizer para ele: com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Eu imagino Davi dizendo para ele: se for fiel no pouco, sobre muito Deus te colocará. Davi vai dizer: as minhas ovelhas estão lá, e quer saber, eu defendo as minhas ovelhas.
Davi vai à batalha, vence o gigante, se torna genro do rei. O rei confia tanto em Davi que o coloca como general. Davi começa a ir às guerras, lutando por Israel e obtendo vitória. Quando não passa o tempo e as mulheres começam a cantar: Davi matou milhares, mas Saul matou milhares, mas Davi matou milhares de milhares. Isso gera inveja. E quantos não são os ataques que você vive por causa de inveja? Pessoas que te confrontam, pessoas que não querem te ver bem, mas também não querem lutar as guerras que você luta. Não quer passar pelos problemas que você passa. Até te admiram, até olham para você com certa admiração, mas sempre tentam te menosprezar. Saul vai ficar tomado por inveja ao ponto de querer matar Davi. Davi vai ter que fugir. E quando Davi foge, diz o texto sagrado que ele vai a Nobe, ele vai procurar o sacerdote e vai dizer ao sacerdote assim: sacerdote, eu estou numa missão secreta. E o sacerdote Aimeleque vai dizer para ele: pois bem, o que você precisa? Ele diz: eu preciso de alimento. O sacerdote vai olhar para ele e vai dizer: mas só tem pão santo. O pão que era colocado diante da preposição, simbolizando as 12 tribos de Israel, colocado diante do candelabro e trocado aos sábados. Quem comia esse pão? Só sacerdote. Davi se apresenta a ele e diz: sacerdote, fique em paz, porque em tempos de guerra eu também me consagro. Em tempos de guerra eu também me santifico. Em tempos de guerra eu também faço de Deus a minha confiança. Aleluia. Aleluia. Diz o texto que Doeg está ali, está vendo tudo. Quem era Doeg? Funcionário de Saul. Davi vai pedir a ele uma espada. Nesse período, a arca de Deus não estava no lugar que deveria estar. E Saul nunca se preocupou com a arca que simbolizava a presença de Deus. Davi chega lá e diz: o sacerdote Aimeleque, porventura não tem espada? O sacerdote olha para ele e diz: aqui dentro a gente não luta com espada, aqui dentro a gente luta com o joelho. Se você entendesse que tem luta que você vai vencer na oração, se você entendesse que tem luta que você vai vencer no jejum, se você entendesse que a tua consagração pode mudar muita coisa que você está passando, Davi vai dizer para ele: mas não tem nada. Ele vai dizer: tem uma.
aquela espada de Golias que nós colocamos em lugar da arca. Olha para mim, quando não tiver presença, tenha lembrança. Vou falar de novo, quando não tiver presença, se lembre daquilo que Deus já fez por você, da porta que Ele te abriu, do livramento que Ele te deu, daqueles milagres que Ele já realizou sobre a tua vida. Tem dia que a gente não sente Deus, mas se lembra que um dia Ele foi fiel. Davi, você quer espada? Quero. Me dê espada. Por que Davi não pegou a espada antes? Por quê? Porque não tinha estrutura. Vou falar. Porque tem coisa que não vem para mim? Porque eu não estou pronto. Se vier para você na hora errada, vai estragar o projeto de Deus. Se Deus te der tudo aquilo que você quer, vai estragar aquilo que Ele tem para você. Então descansa o teu coração, porque quando você estiver pronto, Deus te dará aquilo que você precisa. Entenda? Davi agora é um homem, é maduro. A espada pesava 7,2 kg. Então pera lá, o menino consegue aguentar o peso de uma ferramenta dessa? Menino não aguenta. Só gente madura consegue. Davi está forjado. E deixa eu dizer algo para você. Tem luta que vem para a gente crescer. Tem luta que vem para a gente amadurecer. Davi vai fugir dali. Doeg vai contar a Saul que vai matar Aimeleque e 80 sacerdotes. A desgraça foi feita sobre Nobe por causa de Doeg. Davi, preocupado com Saul, porque ele havia feito aquilo, ele vai se refugiar no meio dos filisteus. Como que dizendo, os filisteus não virão contra mim aqui. Os filisteus, Saul não virá contra mim aqui, porque ele tem medo dos filisteus. Mas quando os filisteus veem Davi com a espada, eles começam a cantar lá no terreno deles. Saul matou milhares, mas Davi matou milhares de milhares. Isso agora vai trazer conflito entre Davi e o rei Aquis, que manda lhe prender. Manda lhe prender. E quando Davi chega diante de Aquis, sabendo que Aquis poderia lhe matar, Davi dá um de louco. Vira para o teu irmão e diga: tem hora que você vai ter que dar um de louco. De não entendi. Cara de ué. Tem hora que você vai ter que engolir. Não é um caroço, é uma manga inteira. Tem hora que você, para manter a paz dentro de casa, para ver harmonia dentro de casa, vai ter que relevar algumas coisas, vai ter que passar por cima de muita coisa. Davi dá uma de doido. Doido. Começa a babar, arranhar a parede. Doido, 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 doido. Perca agora para ganhar lá na frente. Ninguém gosta de perder, ninguém gosta de passar por uma situação que aparentemente
foi envergonhado. Mas eu tenho uma notícia de Deus: aqueles que são humilhados e envergonhados serão honrados pelo Senhor. Então não queira ter razão sempre. É melhor ter paz do que ter razão. Paz é mais barato que razão. Paz é mais barato que razão. O texto vai nos dizer então que Davi agora está diante dos filisteus, angustiado, porque os sacerdotes morreram, e ele vai sair da terra dos filisteus, e ele vai para uma caverna chamada caverna de Adulão. E sabe o que quer dizer Adulão? Lugar de refúgio. Nem toda caverna é lugar de vergonha. Você vai sair melhor desta caverna do que entrou. Lugar de esconderijo. Deus está te escondendo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio, Ele é a minha caverna. É nele que eu busco quando tudo parece perdido. É nele. Me anulo. Alabara sere baraia. Delebara suri alabara saio. Delebara chandara basuri andara. Delebara suri andara candaraia. Levara suri andere. O texto vai nos dizer que Davi está no pior momento da sua vida, se refugiando em Deus. Ele diz: é necessário dar um tempo. E tem hora na vida da gente que necessário é a gente parar, fechar para balanço, para recomeçar. Você não parou, você está tomando fôlego para poder sair desta situação. Vira para alguém e diga: você vai sair dessa situação. Enquanto você se refugia em Deus e tira a sua mão, Deus se levanta para trabalhar por você. Davi está orando. Davi está orando dentro da caverna. Salmo 142. Em alta voz eu clamo ao Senhor. Eu estou mal, estou me refugiando em Deus, mas estou em oração, buscando direção. Eu estou esperando orando. Eu estou esperando, mas estou confiando. Eu estou fazendo de Deus o meu refúgio. Eu estou fazendo de Deus a minha confiança. Enquanto Davi está orando, Deus vai tirar de Saul homens que Saul rejeitou,
homens que estavam vivendo o pior momento da vida deles. E teve um período da minha vida que eu disse: Deus, quanto eu mais oro, mais o Senhor salva ladrão, traficante e gente ruim. Ana, você fala, estou orando para vir gente boa para me ajudar. Aí vem um e diz: Salgado, eu estou saindo do tráfico. Posso ficar aqui? Salgado, eu estou saindo da prostituição. Posso ficar aqui? Davi vai acolher quem Saul rejeitou, e a unção faz isso. Porque sabemos que o jugo é quebrado por causa da unção. E quem um dia deu trabalho, ainda vai te dar muito orgulho para a glória de Deus. Ah, se você perguntar a história dessa pessoa que está do teu lado, um era o Zé Caveirinha, outra Maria Chiqueiro, o outro Zé Baiano. Ah, era gente ruim. É só gente ruim. Davi começa a receber eles. E sabe o que acontece? O que está em Davi começa a mudar a eles. Oh, meu Deus. A unção atrai. E atrai coisa boa e coisa ruim junto. Mas o que for ruim será transformado pela graça de Deus que está sobre ti. A unção de Deus quebra jugo. Eu sou da época que eu dizia assim: vou escrever teu nome no meu joelho até ver você mudar. Enquanto eu não ver mudança, eu não paro de orar. Davi começa a receber pessoas dentro da caverna. E qual é o primeiro grupo de pessoas que chega a Davi? Aqueles que estavam em aperto. Pessoas que estavam sofrendo aperto, perseguição, a mesma situação de Davi. Você já notou que quando você está mal no casamento, quem te liga para pedir oração pelo casamento? Aí você está passando um processo com o filho, alguém liga, diz assim: ó, meu filho está ruim, dá para você orar por ele? Aí você está com a porta fechada, parece que está tudo travado. Alguém chega em você e diz: dá para você orar para Deus me abrir a porta? As pessoas chegavam em Davi. Agora faz um favor para mim, vira para o teu irmão e diga para ele: eu não vivo pelo que vejo, eu vivo por aquilo que eu creio. Não, o que eu vejo pode estar tentando me parar, mas eu acredito. Eu acredito que nós vamos sair deste aperto nesta noite. Quem vem comigo, levanta a mão para cima, dá um glória. Vira para alguém e diga para ele: está preparado para sair do aperto? Hoje tem unção para quebrar jugo e te tirar do aperto dentro deste lugar. O segundo grupo de pessoas que vinham a Davi
Eram pessoas que tinham se tornado escravos, perdido casa, perdido filho, por causa da dívida. Eram os indivíduos. Deus paga a conta? Oh. Deus abre porta? Oh. Deus usa alguém para colocar um dinheiro na tua conta? Oh. Esses dias eu estava precisando de dinheiro, uma dívida, um negócio. Minha esposa caiu 25 mil na minha conta. Eu disse, o que é isso? Aí eu falei, gente, que benção, Jesus, obrigado. Um milagre nada, era um investimento que eu tinha lá. Caiu, eu falei. Mas veio na hora. Deus não atrasa. Deus criará uma maneira para te tirar do endividamento e das portas fechadas. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Apocalipse capítulo 3. A porta que eu abro, ninguém fecha. Enquanto você está nessa caverna, Deus está te tirando do aperto. Deus está quebrando julgos familiares. Deus está te abrindo porta. Terceiro grupo de pessoas. Pessoas amarguradas de espírito. Pessoas amarguradas de espírito. Você já chegou perto de alguém amargurado? Ó dia, ó céu, ó lugar. Irmão, vai dar certo, vai dar não. Tá tudo bem, tudo mais ou menos. E aí, tem vitória, tem não. É muita luta. É luta em casa, é luta. Ah, meu Deus. Deus vai tirar esta amargura. Sabe o que o salmista diz? Porque está aflita, ó minha alma. Confia em Deus. O que é fé? Fé é crer naquilo que eu não tenho, como se eu tivesse. Eu ainda não tenho, mas eu acredito que Deus vai me dar, que Deus vai abrir, que Deus vai me libertar desta angústia. Deus é o maior psicólogo do mundo. Deus é o maior psiquiatra do mundo. Ele entra quando você está amargurada. Ele entra quando você está triste. Aleluia. Ele entra quando para você não tem mais jeito. E parece que vejo ele estendendo a mão para você e dizendo: hoje você vai sair desta caverna melhor do que você entrou. Não, eu tenho uma palavra de Deus para alguém. Fique em paz, porque hoje Deus te tira desta situação. Hoje Deus te tira melhor do que você entrou. Esta semana vai ser diferente. O nome do Senhor será glorificado. Te prepara, meu filho. Você entrou na
caverna. Lugar de refúgio. Sabe por que você está aqui hoje? Além de prestar um culto de adoração a Deus, Adriana, evangelista Adriana, você veio se esconder em uns confiam em homens, outros em cavalos. Homem nos fala do próprio baço, cavalo nos fala de influência. Mas eu e você resolvemos vir dentro da caverna de Adulão, dizer: Deus, tira-me desta situação. Onde está aquele brilho dos teus olhos? Teu sorriso já nem está mais como antes. O amor se esfriou, cresceu o ódio, que te abraçam mais no fundo, quer ver o teu fim. Mas a máscara muito vai cair. Eu sou a água que procura no deserto, e quando pensa que sou longe, estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que te exalta no momento certo. Deus abençoe e faça a obra por completo. Quando o justo sofre, não é em vão. A bênção está perto de você. Milagre hoje vai acontecer. O que Deus preparou é bem maior do que seus olhos podem ver. E quem te viu chorar vai entender. Deixa eu dizer algo para você. É dali que saem os valentes de Davi. E sabe o que significa ser valente? Homem poderoso, mulher forte. Deus usou de tudo que você passou para que a partir de hoje em diante, eu vou falar de novo, a partir de hoje em diante,
glória a Deus.